Enfim, zerei aqui os comentários aí da galera e agora vamos aqui acompanhar o time do CSA, né? Porque a gente teve o Marcelo Cabo dando a entrevista coletiva e eu acabei não assistindo a entrevista coletiva do Marcelo Cabo falando sobre esse último jogo, né? Quando perdeu aí para o CSE. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui o fone de ouvido, porque se eu colocar o áudio na TV, ele fica ruim, tá ligado? Ele capta aqui no microfone e fica dando eco. Boa noite a todos. É um resultado que a gente esperava, trabalhamos para que a gente pudesse ter um resultado positivo em casa. Era uma vitória importante para a gente dentro da competição, mas a gente sabe que a Copa ela é uma competição que a gente vai buscar os nossos objetivos, mas também é uma competição para que a gente possa potencializar aqueles jogadores. Por exemplo, o Juninho foi a primeira intervenção dele no ano, o Niltinho depois de 3 meses fez os seus primeiros 30 minutos, o Juninho jogou seus primeiros 60 minutos. Com a lesão do Lucas a gente teve que arrumar uma improvisação Improvisação que não deu certo, né, do Pedro Favela, mas os caras estão chegando aí. É algo que eu falei aí no começo da nossa live, né? Eu tinha falado isso daí logo no começo, dizendo que o time do CSA contratou jogadores que vão precisar de tempo de adaptação física, né? O Niltinho, o Valor, o Marcinho, vários jogadores chegaram aí fora de forma, até o Alisson Farias também. Então, alguns desses jogadores precisaram de tempo de adaptação. Por que não trouxe os caras antes, tá ligado? Aí agora que a gente já tá no meio do campeonato, a gente tá nesse atropelo aí, tá ligado? Pra estrear os caras e tal. Mas vamos lá. A gente precisa testar alguém na lateral direita, né? Já testei o Pedro, testei o Jefinho, porque o Eduardo ainda requer um pouco de tempo, o Lucas tá lesionado, hoje nós só temos o Igor. Isso tudo faz uma equipe muito heterogênea, né? A gente acaba não tendo, né? Jogamos na quarta, jogamos hoje, a gente precisou recuperar os atletas, e aí a gente pega uma equipe, a gente precisa também dar mérito à equipe do CSE, que é uma equipe que está treinando desde dezembro, uma equipe que já teve bons resultados dentro do próprio estadual, uma equipe que eu acompanho bem bastante. A gente sabia que ia ter dificuldade, então assim, e aí é uma oportunidade da gente ver o Eric, ver o Miqueias, ver o Jefinho. Mas com tudo isso a gente precisa fazer prevalecer o mando de campo, buscar o resultado positivo, que é para isso que a gente sempre joga. Contextualizando o jogo, tomamos um gol muito no início ali, né? E depois a gente conseguiu equilibrar um pouco o jogo. Eu acho que o segundo tempo, a gente fez um bom segundo tempo. A gente entrou 30 vezes no terço final do adversário, com 19 finalizações e 7. Isso daí é incompetência, tá? Finalizar 30 vezes e não fazer... Não, finalizar 19, né, que ele falou. Chegou 30 vezes no terço final e finalizou 19 e não fez 2 gols, fez um gol só de pênalti. É incompetência. Perdeu um monte de gol na cara do gol e não conseguiu fazer. Foi incompetência, bicho. 7 no gol. Então assim, nos faltou um pouco mais de capricho no acabamento, nos faltou um pouco mais, um time que finaliza 19 bolas não pode fazer só um gol de pênalti, um pouquinho mais, mas eu acho que isso aí a gente vai trabalhar, vai potencializar. E a questão das observações, cara, é o momento que eu preciso colocar os atletas para jogar, para eu observar. Nós temos uma sequência paralela à Copa, que é o estadual e o Campeonato Brasileiro. Eu cheguei aqui, eu tenho 15 dias, eu ainda estou, né? Alguns jogadores estão jogando pela primeira vez comigo, e assim, eu estou num período de observação ainda de uma totalidade do elenco. A gente sente muito pela derrota, mas a gente precisa seguir em frente. Quarta-feira a gente já tem um jogo importante diante do Asa. Marcelo, boa noite, semana. Né? Deveria ter treinado a equipe principal, né, para esse jogo contra o Asa. Aí agora o time tá sofrendo, né? Perde um jogo aí, aumenta a responsabilidade e o cara, complicado, né? Você já bem detalhou o jogo,
acho até de uma forma injusta o Pedro Favela também no primeiro tempo, que é um volante que jogou hoje cruzado na lateral direita, justamente por esse déficit de ter um lateral à disposição. O Pedro fez uma boa partida no jogo passado contra o Ipe, mas essa modulação é justamente para dar oportunidade para aqueles que ainda precisam de mais minutagem. Exatamente, Severo. A tua observação ela é muito plausível, porque assim, a gente não sabe, a gente tem um prognóstico da volta do Lucas, a gente tem um prognóstico da estreia do Eduardo, e a gente precisa ter uma solução ali. Eu internamente no treinamento, já testei alguns jogadores, testei o Alisson, testei o Jefinho, hoje testei o Pedro. Dentro da característica que a gente analisou, a gente vê que o Pedro é o jogador que mais poderia se enquadrar. Ele até fez um bom primeiro tempo. O Pedro... Não fez não. Não fez não. A Avenida Pedro Favela. O gol saiu lá nas costas dele e nas costas do Thiago Lopes, né? Falhou. Aí a avaliação do Marcelo Cabo falhou também, né? O Pedro talvez tenha sido o jogador que mais chegou à linha de fundo. E aí tem Participar ofensivamente é uma coisa, mas o lateral faz parte da linha defensiva. O lateral precisa também defender, é a primeira coisa que ele precisa fazer. O Pedro Favela deu espaço demais e também ele não tinha o cacuete, né? Chegava lá na frente ofensivamente, mas não tinha o cacuete do lateral para fazer os cruzamentos lá e tal, né? Então, não fez um bom jogo não, Pedro Favela. Eu até falei, né, que o Pedro Favela mostrou que é volante mesmo. A própria falta de adaptação à posição. Exatamente. O primeiro jogo dele, você viu que no início ele errou alguns cruzamentos, mas depois ele foi melhorando, as tomadas de decisões foram boas, fez alguns cruzamentos bons, alguma chegada boa, bateu para trás, e eu poderia ter colocado o Pedro de volante, né? Mas aí ele já estava com o cartão amarelo. Como a gente ficou com a linha muito alta, eu fiquei com medo de perdê-lo durante o jogo, que aí a nossa dificuldade seria muito maior. Pedro fez um grande jogo. Eu sei que o Pedro já pode me entregar de volante. E agora eu preciso testar ele, que ele pode ser uma boa opção. Tem um jogo associativo muito bom, tem muito vigor físico, tem uma bola aérea boa, é um cara muito seguro na marcação. Então a gente entende ali que ele pode ser o cara que vai nos dar numa emergência, uma posição. Então eu não posso me furtar de tentar. E aí eu só vejo isso onde? No jogo. E aí o risco é meu, eu tenho que correr esse risco. Jamais vou me omitir de correr um risco de poderia estar errado. Mas aí eu também não vi o Pedro num jogo muito ruim, não. Eu acho que depois de 15, 20 minutos ele se adaptou, ele só saiu pelo cartão amarelo. Então o Pedro pode me ajudar na lateral, como também de volante, como ele foi muito bem. Cara, de volante, bem, né? Tudo bem. Mas na lateral, eu vou discordar do Marcelo. Não acho que ele foi bem, não, ali na lateral. Eu acho até que ele pode ter melhorado ali, porque o CSE fez o gol e diminuiu as linhas, baixou, recuou, tá ligado? Aí não incomodou tanto também. Então o Pedro Favela ficou nessa aí só de atacando, tá ligado? Com a linha dos caras mais baixas e tal. Mas eu acho que ele deu muito espaço e faltou o cacuete de lateral ali pra ele. Eu acho que se for pra improvisar ele de lateral ali, velho, vamos sofrer. Contra times mais fortes a gente vai sofrer. Boa noite. Boa noite. Esse assunto dessa eficiência do CSA, sabe que é uma competição que você está testando peças, realmente você já deixou isso claro, mas te preocupa essa situação, dessa falta de eficiência e criar tanta chance, você tocou nesse assunto, e não conseguir marcar só através da bola parada, no caso do pênalti. E isso é uma questão a ser corrigida, já pensando no clássico contra o clássico, difícil. Deixa eu explicar uma coisa a vocês, que pra vocês entenderem. Vocês viram que a gente dividiu o elenco, né? O elenco que vai jogar quarta-feira, eu consegui abrir aí 10 dias para ele. Então essa deficiência analítica, a gente... Não, velho, não, pera. 10 dias? 10 dias não, porque Marcinho não vai jogar? Porra. Rafinha não vai jogar? Que é isso? Quem é que vai ser o zagueiro titular? O Wellington vai ser o zagueiro titular? Porque a gente só tem Eduardo Biazos, Thiago Lopes e Almiluan para jogar. Almiluan e Thiago Lopes jogaram essas duas partidas, né? Então 10 dias não. Alguns jogadores sim, Gustavo Xuxa, né? Quem mais? O próprio Eduardo Biazos. O lateral, o Ricardo Senna. Não, o Ricardo Senna jogou, né? Ricardo Senna jogou na esquerda. O Kevin vai jogar então? Pelo amor de Deus, né?
Muita gente aí que ele pretende colocar pra jogar, eu tenho certeza, não ficou esses 10 dias todos, não. Se atrapalhou um pouco aí também, Marcelo Cabo, né? Está treinando todo dia, né? Vocês tiveram até a oportunidade de estar essa semana no CT, acompanhar o treinamento. A gente tem trabalhado jogos associativos por dentro, combinações para que a gente possa ter essas opções de finalização. Trabalhamos bastante finalizações, bola de cruzamento, entendeu? Onde o cara vai entrar, o outro vai entrar por trás, o outro vai dar a opção. Então, assim, a gente está trabalhando. E agora, esse grupo que jogou hoje, eu vou abrir um espaço até o Penedense. Então, eu vou também, né, potencializar esse grupo, como a gente trabalhou bastante nesse último 10 dias com o grupo. Vocês já viram que o Alisson não participou hoje, o Marcinho não participou hoje. A gente já tem, assim, um equilíbrio, uma ideia da sequência do estadual. A derrota é sempre lamentável, mas a gente não pode tirar o mérito do CSE. Pegamos uma equipe muito organizada, uma equipe que vem fazendo um bom campeonato. A gente sente muito uma derrota em casa, mas a vida é correr risco. A gente sabe que poderia correr esse risco quando a gente pega uma equipe muito bem organizada como a do CSE. Agora é o próximo jogo diante do Penedense, recuperar os 3 pontos para a gente buscar essa classificação, tá? E agora... O CSE faz um campeonato muito bom. Aspas do Marcelo Cabo. O CSE faz um campeonato muito bom. Muito bom o campeonato do CSE. 4 pontos em 3 jogos. Muito bom. Copa Alagoas, cadê? Muito bom. Beleza, Cabo? O CSE perdeu pro Muricy na primeira rodada. Ganhou do CSA na segunda. Campeonato alagoano. O CSE perdeu para o Muricy. Ganhou do Asa, bom resultado, né? Clássico ali também, né? E empatou com o Penedense. Mas, segundo o Marcelo Cabo, o CSE faz um grande campeonato. Título da live. O futebol do CSA tá perdido, né? Não só falando aí dos jogadores, treinador, diretoria só também não. O treinador perdido aí também, né? Não sabe o que tá falando. Tá tirando dele da reta, né? A partir de amanhã, pensar já no Asa, que é um clássico, e a gente tem trabalhado. Hoje, eu cheguei no CT 7 horas, dei o treino para esse grupo que ficou, já ficamos pro jogo de hoje. A gente tem 2 competições paralelas e a gente vai tratar as 2 com muito respeito. Você descarta o valor aí, meu time, para esse próximo jogo, pelo menos para compor o grupo, diante dessa divisão de elenco que você está fazendo? Não, eles vão para o jogo, já vou te antecipar, eles estão relacionados. Agora a gente vai analisar a sequência de hoje para quarta-feira. O Juninho não joga desde novembro, né? Então, assim, você bota aí, são quase 3 meses o primeiro jogo dele. Ele já tinha ali para sair com 15, 20 minutos, para que a gente não pudesse dar uma sobrecarga com ele, porque eu conto ele para quarta-feira. O Niltinho estava previsto ali 30 minutos, né? É o que eu falo, a gente tem, sabe da importância do jogo, sabe da importância de vencer dentro de casa, mas a gente não pode deixar de mão aquilo que a gente planeja. A derrota ela é dolorosa, a derrota é triste, mas nós temos toda uma temporada para frente, que nem eu falei para vocês, eu estou aqui há 15 dias, então a gente está tentando realinhar dentro dos meus conceitos as ideias da sequência, e aí é por isso que eu falo, é por isso que o Niltinho precisava jogar 30, Valores um tempo mais 15, num jogo normal, Valores em condições de 90 minutos, hoje ele não sairia. O Niltinho numa condição normal, hoje ele começaria de titular. Eu acho que o Niltinho não joga há 3 meses, acho que ele fez um bom jogo, né? Ali conseguiu fazer tudo aquilo que eu vim pensando, né? E aí a gente, o Marquinhos, que não jogou outro jogo, já jogou um jogo completo, e assim a gente vai na sequência. A gente fica, novamente eu falo, muito chateado com a derrota, mas a gente não pode perder nossas convicções no trabalho que está sendo feito. Marcelo, um dos questionamentos no geral da torcida é ainda de enxergar quem seria o camisa 9 ideal do CSA
uma posição que ainda início de temporada, teve 2 comandos e agora com o seu, você vai enxergando o elenco, mapeando, tem o Vinícius, tem o Thiago, mas também tem o Romulo, que muito é questionado, que às vezes pode fazer essa função. Você já tem essa ideia, daqui para frente, você acha que até você segue no mercado, ou com o que tem já dá para adaptar para o seu estilo de jogo? Hoje o 9 é o Romulo, né? Hoje o 9 é o Romulo. A gente abriu o Romulo. E até agora foi quem eu acho que se apresentou menos pior, né? Não tem um gol na temporada o Romulo, mas vai bem, né? Melhor que o Popó e melhor que o Thiago Marques. Ele chegou aqui, fez algumas atuações de extremo, mas o Romulo sempre foi um 9. Ele pode fazer o extremo, mas o Romulo ele sempre foi um 9. E no jogo contra o Cruzeiro, eu gostei muito quando ele atuou como 9. Me agradou bastante. Chutou a bola na trave, movimentou bem. Então, assim, eu tenho 3 camisas 9. Estou procurando revezar, dar minutagem, né? O jogo passado jogou o Thiago, entrou o Popó. Hoje jogou o Popó, entrou o Thiago. Essa é a oportunidade que a competição me dá. De eu poder dar minutagem, mas vamos tentar fazer tudo isso sempre buscando a vitória. Mas está sendo bom. Se eu não tivesse a Copa Alagoas, ia ter jogador que talvez não tivesse nem jogado. E quando eu precisasse, ele não estaria jogado nem com minutagem, né? Como falei, eu tenho 15 dias aqui, eu preciso observar todos, como hoje eu tive a oportunidade de observar o Miqueias, o Eric, o Jefinho de extremo, o Jefinho de lateral. O Jefinho, ele rende mais de extremo pelo lado esquerdo, mas eu tinha ali, né, o lado direito com a necessidade dele jogar. Então, assim, a gente pouco a pouco vai pautando, vai dando minutagem aos jogadores para que a gente tenha um grupo forte, coeso para a sequência da competição. É importante também, né? Dar minutagem pros caras, dar rodagem pros caras, mas eu acho que principalmente você precisa testar a sua equipe principal, tá ligado? Seu time titular. Até agora já deu pra ver que Thiago Marques não tem a possibilidade de ser titular nesse time. Não dá pra jogar com o Thiago Marques, então não adianta ficar insistindo. E esses 2 jogos aí poderia ter tentado desenhar melhor a equipe principal, tá ligado? Claro que você não vai colocar todos os caras pra cansarem, pra se machucarem, pra estourar os caras, né? Principalmente esses caras que ele falou aí que não tem ainda a condição de um jogo completo. Bruno Valor, Niltinho, né? E então acho que as decisões do Marcelo Cabo aí não foram corretas, tá ligado? Tudo bem. Vai rodar o time, óbvio que vai, mas tenta desenhar um pouco mais do time principal. Se não for o time 100% titular, faz uma modificação ou outra para testar algumas alternativas, tá ligado? Não foi a ideia dele e eu acho que ele se embananou nessa questão aí, sabe? Vamos tentar desenhar o time titular do CSA depois daqui. Procurando no meio de campo, virada de jogo, essa associação, era realmente isso que você está procurando encaixar ali nesse grupo? Uma característica que eu acho que qualquer treinador no futebol brasileiro quer, né? Você poder ter um jogador. Eu tenho uma história muito legal junto com o Juninho, cara. Cheguei no Macaé em 2015, ele era reserva da lateral direito. Eu botei ele de volante, ele fez uma Série B extraordinária e depois foi pro Bahia e é o Juninho que todos conhecem. Então é um jogador que eu conheço bem, né? A gente tem uma relação muito boa. É um jogador que chegou já cara, contagiando, com muita vontade. Conversei com ele para ele vir pro jogo hoje. Falou, professor, se você precisar eu começo o jogo. O Juninho é um cara que se cuida muito, é um cara que estava treinando, né? Então, assim, sabia que não daria para os 90, mas a gente sabia do que ia acontecer. Ele ia errar domínio, ele ia errar da passe, porque ele não, é o primeiro contato dele num jogo, né? Então, assim, o Juninho chegou na quarta-feira. Então, assim, mas é bom, eu já dei 60 minutos para ele. Talvez agora na sequência ele vai me ajudar bastante. Mas é um jogador que tem todos os atributos para nos ajudar bastante na sequência da temporada. Você tem uma participação no giro aqui, vou fazer até um combo pedir desculpas aos colegas, né? 2 coisas. Queria que você falasse do Elton Zagueiro, chegou, já foi pro clube hoje, tudo. E a outra, como é que é? O técnico no banco e o filho fechando o gol no time adversário. É um fato até que não acontece muito, ele chega a ser pitoresco, hein, cara? O Wellington é um jogador que foi meu atleta no Ceará, foi meu atleta no CRB. A gente estava buscando no mercado, né, uma reposição para a saída do Jean-Pierre. E aí parabenizar, né, o departamento de futebol que conseguiu detectar. O Wellington é um jogador que tem passagens expressivas pelo futebol alagoano.
jogador de 30 anos, pô, teve uma passagem agora fantástica pelo Paysandu no acesso, é um jogador que vai nos ajudar bastante. Eu acho que essa semana a gente trouxe 3 peças muito importantes, né? 3 jogadores, o Eduardo, o Juninho Valores e o Wellington. E aí agradecer ao presidente Rafael, né, que deu autonomia para o departamento de futebol buscar essas peças. E eu falo para vocês, a gente não vai parar por aqui. A sequência da temporada a gente vai buscar para fortalecer a equipe para essa reta final do estadual, se possível, e para a sequência do Campeonato Brasileiro. Quanto ao Pedro, ele dá sorte porque ele não recebe mais mesada, né? Senão eu iria cortar a mesada dele, porque... mas ele é um bom profissional, um grande profissional pra gente, não só pra mim, mas pra minha família. Hoje foi um dia assim muito especial, né? Foi a primeira vez que eu enfrento, já tive a oportunidade de jogar contra, mas ele não era o titular na época, Tigre e Resende. E aí ele tá correndo atrás do espaço dele, tá correndo atrás dele. Ele tem uma história muito bonita no CSE e vem ao longo das últimas temporadas se consolidando. Eu acho que agora ele chega no momento maduro, né? Mas hoje ele saiu vencedor, mas nós temos o jogo de volta no estadual e eu espero ser mais feliz que ele no jogo de volta lá em Palmeiras dos Índios e sair vitorioso também. Bem, é isso aí, né? Tá aí Marcelo Cabo falando aí sobre o jogo do CSA contra o CSE. Achei que ele teve algumas leituras que eu não concordei, né? Não concordo aí com algumas coisas que ele falou, sabe? Mas tá bom, é a leitura dele, vamos fazer o quê? Né? Tô aqui para criticar, fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui agora. Mas é o seguinte, muitas das falas dele eu acho que falam exatamente o que eu tinha falado aí no título da live, né? Que o futebol do CSA parece perdido, desorientado, tá ligado? Tomando algumas decisões dispersas, tomando algumas decisões incorretas até de certa forma, e que o torcedor fica sem entender. Afinal, a Copa Alagoas vai levar a sério ou não vai? Parece que tá levando a sério, mas não tá, e aí não sei o quê. A verdade é que o CSA tá transmitindo aí para o torcedor e para a imprensa, para a mídia, para todo mundo, é que o time tá levando a sério a Copa Alagoas, mas tá se lascando. Só que quando a gente vê a escalação do time do CSA, não tem nada de levar a sério. Não tem nada de sério nesse time do CSA. Alguns jogadores aí, né, que estão sem jogar, estão tendo minutos, estão tendo tempo de jogo, mas a maioria tá sendo poupado, tá ligado? O time bem modificado em todas as partidas, sabe? Da Copa Alagoas. Então, é algo que eu acho que a diretoria do CSA precisa definir melhor. Qual é o objetivo do CSA na Copa Alagoas? É jogar com a equipe principal? Então joga com a equipe principal. Desenha a equipe principal, desenha a equipe titular, tá ligado? Pelo menos em um jogo ou outro, pra não estourar os caras no Alagoano. Mas desenha a equipe titular. Ou então larga de vez, tá ligado? Larga de vez e não coloca nenhum dos titulares, sabe? E deixa isso bem claro pra todo mundo, porque o que parece agora é que o time do CSA tá tentando jogar pra ganhar os jogos e não tá conseguindo. Tá jogando mal. Tá ligado? Então define logo isso para o torcedor, porque o que foi dito era que ia jogar com o time principal a Copa Alagoas. Não é o que a gente tá vendo até agora. São equipes completamente alternativas. Tá ligado? Então é isso.